que é um programa muito importante para o governo, que promoveu já milhões de pessoas aí, retirou da inadimplência, uma situação grave que o país tem, mais de 70% das famílias brasileiras são vítimas, né, dessa dificuldade de pagar suas contas e isso acaba travando a economia do país. E ele deixou escapar hoje, numa rápida conversa com os jornalistas, que isso está acontecendo por conta da pauta de costumes, porque o que essas bancadas querem negociar? Elas querem negociar que o governo, de alguma forma, colabore, ou que a força do governo colabore com algumas dessas pautas. Vem aí, por exemplo, o projeto Dia do Nascituro, que é um projeto que se contrapõe a uma possibilidade já hoje muito clara do Supremo Tribunal Federal de liberar, ou melhor dizendo, de descriminalizar o aborto em até 12 semanas de gravidez. A gente sabe que essa votação já começou, deve continuar agora sob a gestão do ministro Barroso. E, além disso, existem outras pautas também. Hoje, por exemplo, a gente já viu um pouco uma amostra de como essa temperatura está elevando lá na Câmara, porque estava proibido o acesso de pessoas à audiência pública sobre a união homoafetiva. E aí, depois de muito tumulto e muita briga dos parlamentares mais progressistas, e aí quando eu falo progressistas, só para deixar bem claro, eu não estou falando do PP, né? Estou falando os deputados progressistas, que têm uma visão mais progressista do parlamento e das políticas públicas. E aí conseguiram liberar as pessoas. Então, essa temperatura vai subindo nesse sentido, repetindo um pouco o que já aconteceu no governo Bolsonaro. Ele reclamou disso e, sobretudo, o governo está preocupado com o programa Desenrola, porque a medida provisória vence agora, dia 2 de outubro, e ela precisa ser aprovada no Senado. Não é na Câmara, no Senado. Não, mas faz parte das negociações, não faz? Tudo bem, nós temos, eu cuido da Câmara, eu estou solidário com o Wagner para tentar ajudar a votar o Desenrola. Aliás, o Desenrola tem que ser votado no texto da Câmara, porque senão não dá tempo. Você imagina um programa desse, não é questão de governo não, é do país. As pessoas estão mais de 10 milhões já renegociaram e tem mais 18 milhões agora para essa nova fase do Desenrola. E esse é um sentimento que cresce, né, entre aqueles aliados do presidente Lula. Só complementando também essa questão da pauta de costumes, Amadeu, agora há pouco a presidente da Caixa, Rita Serrano, respondeu a uma pergunta durante uma entrevista coletiva se ela se sente pressionada pela Caixa Econômica ter sempre sido colocada como um órgão, uma instituição que estaria aí para ir para o Centrão. E ela desenhou essa pergunta, né? Ela disse que só trabalha e que ela não está pensando nisso no momento, mas a gente sabe que existe já essa temperatura muito forte. Ontem teve um outro embate aqui também, que foi de parlamentares do PSD, que emparedaram o ministro Alexandre Padilha, cobrando cargos. Então, a coisa não está fácil nesse momento de pré-cirurgia do presidente Lula. Conforme eu já havia dito, inclusive, é a guerra cultural. Não espere que esses deputados conservadores, uma grande parte deles reacionários, estejam para discutir desenrola, para discutir taxa de juros no Banco Central, para discutir inflação. Não. O mote e a vida, a existência deles como modo de fazer política é aborto, drogas, armas, relação homoafetiva, isso, é a guerra cultural. Não olha para a economia, olha para a guerra cultural. É disso que esses conservadores reacionários tratam, é isso que eles produzem e é disso que eles se alimentam. Mas quero ouvi-los. Você, por favor, Kátia. Não, eu acabado de aprovar na Comissão de Fiscalização Financeira e de Controle
que chamar a primeira-dama e 6 ministros para saber se a primeira-dama interfere no governo, na comissão financeira, com voto, que é uma comissão onde tem a maioria desses deputados, Kim Kataguiri e etc. Então, assim, é como você está falando, o que realmente chega, né, o que muda, a vida da população, a gente está com reforma tributária, com tantas outras... Não interessa. O interesse é o recorte que vai gerar engajamento nas redes sociais, nas mídias digitais. Tem até um telespectador de grande relevância que está nos acompanhando, que foi parlamentar, e ele está dizendo o seguinte: mas será, Amadeu, que em nome da guerra cultural se vai prejudicar o povo? Só vou dar um exemplo. Durante a pandemia foi isso. A guerra cultural anti-vacina fez com que pessoas morressem. O ministro falou 10 milhões. Não interessava a vida das pessoas, interessava pontuar que era antivacina. É a mesma coisa agora, não interessa se o desenrola é bom para milhões de pessoas, se 79 bilhões estão disponibilizados pelo governo federal para fazer a economia andar. Interessa é a tal da pauta retrógrada, apoliana. Né? Porque essas pessoas estão tentando buscar justamente esse eco que há em parcela da população, que foi quem fez com que esses parlamentares congressistas chegarem ao mandato, e aí eles estão tentando perpetuar as suas presenças nas casas legislativas, seja a nível federal, no Congresso, e também nos estados, né? É um plano que se... claro. Na verdade, é um grupo que se retroalimenta. Se você não tem argumento para a economia, se você não tem argumento para desenvolvimento, se você não tem argumento para geração de emprego, qual é o argumento que você tem? Esses outros aí, Ari. Amadeu, e serve de combustível para a guerra nas redes sociais, que é o principal palco desse duelo dos extremistas de direita com o restante do país. Então, eles abastecem esse palco, esse teatro de guerra, que são as redes sociais, com essa pauta, como você disse, pauta de costumes, a pauta cultural, porque não interessa para os extremistas que a economia vá bem. A economia vá bem significa uma reeleição tranquila de Lula, o PT fazendo a maioria das capitais nas eleições municipais do ano que vem. Então, já que a gente não consegue comprometer a economia, vamos atrapalhar o processo com a pauta cultural. Inclusive a eleição de prefeitos, que eles vão dizer, presta atenção no que eu estou dizendo aqui, quando chegar a eleição do ano que vem, não vão querer discutir calçamento, asfalto, casa popular, transporte público. Vão querer, você é contra ou a favor do aborto? Você é contra ou a favor das drogas? Banheiro unissex? É isso que vão querer impingir como pauta e muita gente cai nessa. Fala, França. Um exemplo foi a presença ontem do ministro Silvio Almeida na Comissão de Direitos Humanos para se explicar sobre temáticas que sequer ele deveria se explicar, como, por exemplo, a afirmação dele indicando que qualquer pessoa que atentasse à democracia teria que responder com isso com afinco, e eles convocam os ministros para prestar esclarecimentos sobre bobagens, questões de senso comum. Então, o Lula ele já teria uma dificuldade de fato de governar por conta da configuração de partidos no Congresso Nacional, que não são ligados à sua ideologia política, ao seu campo político. Mas, além dessa dificuldade, também dessa questão sobre espaços do centrão no governo, a pauta em si ela é travada por conta de questões imbecis, pautas imbecis que são levantadas por parlamentares de baixa estirpe, que convocam ministros para se explicar sobre bobagens, enquanto esses ministros poderiam estar usando o seu tempo para trabalhar. E ontem, no caso do Silvio de Almeida, o que se viu, por exemplo, foi uma sessão dominada pela baixaria, até por agressão física. Então, ministros que têm perdido tempo, tendo que ir à Câmara dos Deputados se explicar por questões apenas relacionadas a essa guerra cultural que o Amadeu citou. Pois não, Cíntia? Amadeu, eu quero só ressaltar que a gente aqui na TV Meio Norte sempre vem chamando essa atenção, né? Atenção para isso. O crescimento dessa pauta de costumes, acho que mesmo antes dela começar a preocupar o governo,
eu já falava aqui que isso estava tomando uma proporção que a gente imaginava que não tomaria, até porque imagina-se que isso tivesse ficado no passado, né? Porque existem outras coisas para serem tratadas. Hoje mesmo a Cátia acabou de lembrar aí essa aprovação, no mínimo tosca, de explicação por parte da primeira-dama, quando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também esteve lá. Então, são assuntos muito mais importantes, muito mais relevantes. Aliás, ele vem aqui também, hoje à tarde, pela primeira vez, conversar com o presidente Lula. Como eu sei que você já vai encerrar, eu queria só lembrar que hoje, às 14h, é a última sessão de Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela se aposenta no dia 2, ao completar 75 anos de idade, e amanhã ela passa o cargo para o ministro Luiz Roberto Barroso, que terá como vice um outro Luiz Fachin. Os dois vão ficar